Sou Alessandra Verderose, sou treinadora especialista comportamental. Hoje vou falar dos talentos e habilidades de cada traço do perfil comportamental e como fazer para você evoluir de forma assertiva e alcançar seus objetivos. Obrigada por você estar aqui, querendo ser uma pessoa extraordinária para aprender, evoluir e conseguir alcançar tudo aquilo que você tanto quer para sua vida. Gratidão pela sua presença aqui nessa aula. Na última aula sobre perfil, de personalidade, traços de personalidade, eu falei sobre os 9 traços de personalidades que existem, como eles surgem, que é na nossa primeira infância, desde que a gente está na barriga da nossa mãe até 7 anos mais ou menos, é formada a nossa personalidade. E o meio em que a gente vive, tudo, as pessoas que cuidaram da gente também influenciam, no desenvolvimento da nossa personalidade. E existem 9 traços de personalidade. Eles são distribuídos em 3 centros, o intelectual, o emocional e o físico. E cada um desses centros tem traços de personalidade específicos. E nós temos um traço de personalidade de cada um desses 3 centros, formando uma tríade, que formam os nossos traços, nossas características, os nossos hábitos, os nossos padrões comportamentais e tudo aquilo que a gente acredita. E principalmente as nossas crenças. Tudo está ligado, não tem como o ser humano se desconectar. O mental, físico e o emocional está tudo ligado. Então a nossa personalidade tem características desses três traços. Enfim, na outra aula eu falei sobre isso. Você quer saber mais, quer se aprofundar mais nessa aula? Vai lá no link da minha bio no Instagram, clica lá no link azul e você vai poder assistir no IGTV a aula completa ou ir no meu canal do YouTube também, a aula está lá completa. E tem muito conteúdo, muitas aulas para você ter mais conhecimento, ter o autoconhecimento, aprender, evoluir. Tem muito conteúdo bom, gente. Vai lá no link da minha bio no Instagram, clica lá no link azul, procura lá nas abinhas, clica lá no link do YouTube, vamos lá, tem muito conteúdo mesmo. E se você quiser receber todo dia novos conteúdos, clica lá também no link da minha bio e participe do meu grupo do Telegram. Você sabia que hoje em dia o Telegram tá melhor que o WhatsApp, Porque quando a gente está no Telegram, em um grupo do Telegram, não tem como os outros participantes verem o nosso número e ficarem mandando mensagens ruins, chatas, Como acontece às vezes no WhatsApp, porque a gente tem pessoas que vê o nosso número e ficam mandando spam. Muito chato isso. E o Telegram não tem isso. E quando você entra no canal do Telegram, você consegue ver todo o conteúdo que tinha antes. Não só a partir do momento que você entra pra frente. O conteúdo de trás também, isso é muito legal. Então vamos lá também no meu canal do Telegram, faça parte lá comigo, com o pessoal. Olá, Aline, boa tarde. Hoje vamos falar aqui o melhor de cada perfil, cada traço de personalidade. Como eu já estava falando, na aula passada eu comentei sobre os 9 traços de personalidade, como são formadas nossa personalidade, nossas crenças. E eu fiz uma aula muito boa mesmo, conteúdo maravilhoso. Vai lá no link da minha bio, no IGTV tem o vídeo completo da aula. Também você pode ir no meu canal do YouTube, que tem essa aula sobre os traços de personalidade e muito mais. Tem muito conteúdo bom. Pode também entrar no meu canal lá do Telegram, que hoje em dia está bem melhor do que o WhatsApp, mas também tenho um canal no WhatsApp, que recebe conteúdo todo dia. Então vamos lá. Você sabe que nós temos 9 traços de personalidade, Cada um tem uma característica própria, certo? E eles têm habilidades e talentos específicos, cada traço tem o seu. E eles fazem parte também de centros específicos. Tem o centro intelectual, o centro físico e o emocional. E nós temos características de cada um desses centros. Então a gente tem uma tríade de perfis de personalidade. E tá tudo bem, é assim mesmo, porque nós somos um ser completo, físico, emocional, espiritual, mental, e nós somos um conjunto só, trabalhando para o nosso melhor. Esses traços de personalidade têm talentos, habilidades, características específicas. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês de cada um desses traços, as características positivas, as habilidades, tudo que o traço tem de melhor.
Eu vou usar minha colinha aqui, tá? Porque são muitos pontos, né? Cada traço são 9 traços. Olá, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Então eu vou ler aqui porque são 9 traços de personalidade, cada um com suas características maravilhosas e específicas. Vocês querem saber mais, se aprofundar mais? Semana passada eu dei uma aula explicando cada um desses traços. Então vocês podem ir lá no meu canal aqui, né, do Instagram, no IGTV, tem a aula completa, o vídeo tá lá. Ou também no meu canal do YouTube, ok? Tem muito conteúdo bom. Então vamos lá. O traço 1, ele busca melhoria constante. É responsável, ele é compromissado com o que ele se propõe a fazer, tem uma alta capacidade de se entregar, de se esforçar, sabe? Ele tem uma percepção apurada, identifica os erros, é aquela pessoa que é detalhista, sabe? Tá sempre a par do que pode ou não acontecer, busca viver respeitando os valores, as regras, tem facilidade nos detalhes. Então é uma pessoa muito detalhista, uma pessoa muito boa assim nos negócios nessa parte, porque ela consegue ver nos planos o que pode ou não dar certo, pode ou não dar errado, segue valores, regras, sempre segue as regras, sabe? Gosta muito de respeitar a hierarquia de autoridade. É muito dedicada, essa pessoa de traço 1, ela é muito dedicada, ela tem muito prazer no trabalho bem feito, ela sempre busca a perfeição, o melhor. É um ponto positivo sim, porque isso ajuda ela a dar o melhor de si em tudo aquilo que ela faz. O traço 2 é uma pessoa já generosa, prestativa, tem empatia, é sensível aos sentimentos dos outros, está sempre se preocupando como o outro está, como ele pode ficar melhor, sempre consegue perceber, né, o outro. Contribui no trabalho em equipe, sempre se preocupa com a qualidade das relações, é muito proativo, quer ajudar, né? Então, obrigada, Aline. Oi, Ricardo, boa tarde. Então, essa pessoa do traço 2 sempre quer ajudar, tá junto, anima o povo, né? Aquela pessoa que vamos junto, pela equipe, sempre ensinando a outra pessoa. O traço 3, ele é focado em cumprir metas, em objetivos, alcançar o objetivo com ele mesmo. Tem facilidade em ser eficiente, otimizar o seu tempo, sabe? Ele é muito proativo também, ele gosta de produtividade, não perde tempo, o traço 3. Baseia-se a relação nas práticas, em tudo prático para garantir o sucesso. Sabe aquela pessoa bem prática e objetiva? É a característica do traço 3. Tem disposição, motivação para fazer e acontecer, sem medir esforços, sabe? Ele, enquanto não terminar o trabalho, ele não para. Possui uma energia motivadora e otimista para fazer as coisas. É a pessoa otimista lá no seu trabalho, em casa, sabe? Ele é bem assim. Tem grande capacidade de comandar, é carismático, persuasivo e cativante. Ai, que legal, Ariane. O meu já é mais um. O traço 4. Valoriza o conteúdo humano, o contato humano, valoriza o contato humano, sempre está em busca de melhor, facilidade em observar também detalhes, falhas que podem ser superadas, ele também é bom em encontrar algumas falhas e partir para o melhor, para superar aquilo. Ele é autêntico, sabe, busca pelo sentido e significado da vida, sempre valoriza a vida, o outro, quer ajudar, está perto, busca o melhor da turma, da equipe. Tem facilidade de se aprofundar nas coisas e nas relações. Está sempre nas relações, é uma pessoa muito que se joga, digamos assim, né? Se dá inteiro, está sempre se aprofundando. Ela até pode ser bom isso, né? Numa relação, num serviço, é aquela pessoa que está ali, completa. Contribui para melhorar e buscar sempre soluções inovadoras. O traço 5 é aquela pessoa estrategista, planejador, sabe? Ele é autodidata e autossuficiente. Facilidade de entendimento lógico, adora uma planilha. Mantém o foco, a motivação por si só. Ele garante que ele vai conseguir. Mantém-se equilibrado e com clareza em momentos difíceis. É um líder nato. Busca soluções e entendimento das coisas. Tem facilidade no controle, em fazer, tá à frente, assim,
Quando tem um compromisso, ele garante que vai entregar aquilo. Então, ele tem facilidade com isso. Como eu disse, é aquela pessoa, sim, que é líder por natureza. Traço 6. Capacidade de identificar e analisar as falhas, facilidade de organizar e planejar as coisas. Busca alternativas seguras. Quando tá lá numa equipe, no pessoal ou em casa, viu que aquela posição não está indo bem, ele busca outras oportunidades, outros jeitos, outros modos de fazer aquela coisa para poder evoluir e dar certo. Tem grande sensibilidade em lidar com as pessoas, ele luta por causas nobres, ele está sempre com a equipe, que é o bem da equipe, da família, dedicação e aprofundamento no conhecimento, sabe? Ele é leal. É a pessoa que gosta, que vai todo mundo, vamos, a equipe tem que ir junto, sabe? A família, tudo tem que andar junto. Esse traço 6, ele tem isso de positivo. O traço 7 é uma pessoa alegre, divertida, otimista. Tem a capacidade sempre de olhar para os pontos positivos da situação. Não importa o que aconteça, ele vai achar uma alternativa positiva para melhorar a situação, para passar pelo desafio. Sabe, ele tem prazer em buscar o novo e construir inovações. É flexível, busca sempre contribuir para um ambiente ser alegre e amistoso. E ele é visionário, é planejador, sempre ele vê à frente, aquela pessoa que sempre vê à frente da sua realidade, da sua situação, né? O traço 8 tem facilidade em destravar situações. Que, sabe, situações difíceis que ninguém está conseguindo achar uma solução? Essa pessoa acha. Ela tem muita facilidade em ver coisas novas e achar pontos para seguir que os outros não pensaram ainda. É focada em ação, defende pessoas em situações injustiçadas, sabe? Utiliza sua força, sua coragem para mover os outros. É aquele que gosta da ação. Não é um bom planejador, mas ele vai agir. Ele põe para funcionar o que tiver que funcionar aí. Busca as relações sinceras e francas, tem coragem, persistência, autonomia e autossuficiência. Ele gosta mesmo de estar à frente, é um bom líder também. Traço 9. Busca estratégias para harmonizar o ambiente. É aquele amigo que está sempre pronto para ajudar as pessoas. Possui uma força mediadora nos conflitos. É o diplomata, sabe? Aquele que, ô pessoal, vamos lá, não, vamos lá, vamos ver, solucionar isso aqui sem brigas. É esse aí. Respeita a opinião, a posição dos outros. Tem disposição para trabalhos rotineiros. Gosta de rotina. Grande sensibilidade, responsabilidade com os outros e com o compromisso que ele faz com as outras pessoas. Ele leva isso muito a sério, esse é um dos valores dele. Esses são pontos positivos de cada um dos traços, mas nem só de alegrias vive os traços, e tá tudo bem. Né? Eu disse aqui os pontos positivos e nobres de cada um dos traços. Eu tenho os meus, você tem os seus. E não esqueça, os traços não são separados, sabe? Lembra, na outra aula eu até comentei, nós temos 3 centros, físico, emocional e intelectual. No físico tem 3 traços que se sobressaem, no emocional também são 3 traços que se sobressaem e no intelectual também. Cada um deles são 3 traços e nós temos um traço de cada centro que formam o nosso ser, a nossa personalidade. Só que um desses traços fica mais evidente. Olá Maria, tudo bem? Então um desses traços fica em evidência na nossa personalidade. Não quer dizer que a gente não tem característica dos outros 2, tem também, mas um deles é mais forte, mas tem esses pontos positivos. Só que também temos pontos negativos, temos coisas que nos ferem, né? Feridas de cada traço. Cada traço tem a sua ferida, aquilo que tem que melhorar. E tá tudo bem. Eu vou mostrar aqui para vocês também agora algumas feridas emocionais de cada traço. E a gente pode trabalhar nelas para melhorar, evoluir sempre. O traço 1, ele deseja ter integridade. Isso resulta em perfeccionismo e crítica. Ele se critica muito. Ele quer sempre tudo perfeito. E muitas vezes isso não é legal. Se a pessoa encara isso como um fato, que ela é obstinada a isso, a perfeccionismo, sabe?
Isso não é legal, que ela vai se criticar. Aquela pessoa que enquanto não fica bom, não para. Então isso é uma ferida para esse traço 1. É algo que vem também da infância, né, das crenças. Você lembra que eu falei que a personalidade, crenças, vem desde a nossa primeira infância, experiências que nós tivemos. Tudo isso vão se acumulando no nosso subconsciente. O traço 2, ele tem desejo de ser amado. Isso resulta em necessidade de se fazer necessário. Sabe aquela pessoa que faz tudo pelo outro, mas também quer receber do outro, mas não fala nada? Então ela faz tudo para agradar o outro, para também receber carinho. E quando não recebe, causa uma ferida emocional enorme, ela vai fechando aquilo dentro dela. Então isso é uma coisa negativa que tem que se trabalhar bastante também. O traço 3, ele tem o desejo de ter valor. E isso pode resultar em busca de sucesso. Muitas vezes ele pode atropelar tudo para ter sucesso, sabe? Para mostrar que ele é capaz, que ele tem valor, que ele é o melhor. Isso é uma característica negativa do traço 3, mas também não quer dizer que todos vão ter. Isso é a ferida emocional, é quando a pessoa vai guardando, sufocando as coisas dentro de si. Isso que eu estou falando agora, nessas feridas. Traço 4, ele deseja ser quem é. Isso resulta em autocomplacência. Ele quer tanto ser quem ele vai se abafando. Muitas vezes ele vai se anulando para agradar o outro. E aí ele vai tendo suas dores. E o que acontece com ele? Ele não mostra sentimento. Chega uma hora que isso é tão ruim, dói tanto na alma, que ele se bloqueia, o traço 4. Não mostra mais sentimentos, sabe? Fica até sem empatia nenhuma pelas pessoas. Parece até uma pessoa fria, mas não é. É de tanto que ele já sofreu. O traço 5 tem desejo de ser competente. E isso resulta em especializações inúteis. Sabe aquele ponto, assim, o traço 5, ele é inteligente, ele gosta de estudar tudo, mas quando ele quer ser muito competente, ele começa a fazer cursos, começa a estudar, e acha que nunca está pronto para aquilo, ele nunca parte para a ação, né? Isso é uma ferida, uma dor dele. E aí, para ele sufocar isso, ele começa a se jogar mais ainda nos estudos, no conhecimento, e nunca vai fazer, né? E também pode ter sido algo que ele sofreu na infância, alguma experiência negativa. Tudo isso tem a ver. Traço 6, tem o desejo de ter segurança e resulta em apegos e convicções. O traço 6, ele quer se sentir muito seguro, ele tem muitos medos, medo do outro, de ser abandonado pelo outro. Então, aí, quando ele tem essa dor, né, essa ferida, ele acha que vai ser abandonado. E ele vai o quê? Vai se apegar nas pessoas ao redor, né? E com medo de ser abandonado, de sofrer de novo, e acaba sofrendo. O traço 7 tem desejo de ser feliz. Isso resulta em fuga da realidade. O traço 7 parece o Peter Pan, lembra? Não quer crescer. Ele é criativo, alegre, mas quando ele está com alguma ferida emocional, ele acaba se escondendo, né? Ele vai fugir da realidade. Não quer ser um adulto responsável nessa hora. Então, isso é uma dor, é um problema para ele. O traço 8 ele tem desejo de se proteger. Isso resulta em briga constante. Por quê? Uma ferida muito grave do traço 8, ele achar que ele vai sempre ser traído, que as pessoas ao redor dele estão fazendo mal para ele. Aí ele quer se defender, né? E ele vai com violência, agressividade. Por isso que ele pode ser aquela pessoa briguenta, né? Aquela pessoa que briga muito e critica e não aceita nada de ninguém. Porque ele tem essa ferida emocional que deve ser, né, enxergada, analisada e tratada. O traço 9 tem desejo de estar em paz, mas isso pode resultar em teimosia e negligência com ele mesmo. É uma pessoa desse traço, assim, quando esse traço é muito mais forte na pessoa, é aquela pessoa de paz diplomática, como eu já falei, isso é muito bom. Mas ao extremo, viver em paz ao extremo, pode resultar em uma teimosia e ela se negligenciar, esquecer dela mesma. Isso é uma ferida que pode ter sido, por exemplo, de uma criança que viveu em um lar conturbado, né, com muitas brigas, então ela não quer mais isso. Então ela vai fazer o quê? Ela sempre vai procurar a paz em tudo e se esquece dela mesma, de quem ela é mesmo, para fazer com que isso seja um valor na vida dela. Então, isso tudo
Não quer dizer que todos os traços vão ter isso, certo? Não é uma coisa assim que é obrigado, nossa, generalizar, não. Mas quando acontece alguma coisa na infância, alguma experiência ruim, um trauma, ou quando a criança, ou adolescente, ou mesmo jovem, cria uma crença e acaba fazendo com que aquilo fique fixo na mente, ela cresce com essa dor, com essa ferida e vai anos arrastando isso. Você já deve ter visto pessoas, né, desse jeito, assim, é difícil. Então isso é só com autoconhecimento mesmo ajuda, que vai poder conseguir voltar à essência, à sua real personalidade, ao seu real traço. Mas também, cada traço de personalidade tem uns pensamentos característicos. Devido a essas feridas e dores, experiências não muito agradáveis, essas pessoas também criam o quê? Crenças que limitam elas de ser tudo aquilo que ela poderia, de conseguir realizar seus sonhos, os seus objetivos, alcançar o máximo de potencial que poderia. E todos podem, nós todos podemos, sim. Aí o que acontece? Aí começa o quê? Criar frases, criar crenças que vão limitando e a pessoa acredita aquilo com tanta verdade que até muda a realidade dela. Por quê? Crença é o quê? É tudo aquilo que a gente acredita com muita força sendo verdade no meu mundo, no seu mundo. Não quer dizer que é realmente uma verdade, entende? Crença também tem disso, né? Que vem das experiências, vem dos pais, hereditário, né? Meio social. Crenças vêm da onde a gente, também da sociedade que a gente viveu, da escola, de professores, de pessoas que cuidaram da gente, que ensinaram coisas pra gente, não por mal, mas a gente acaba acreditando também que aquilo é uma verdade. Tá tudo bem, não tem problema não. E aí, cada traço começa a ter as suas frases características, suas crenças características. Por exemplo, o traço 1, ele começa a falar e pensar assim: quando estiver com a minha vida mais organizada, eu faço. Então, o que ele dá valor a isso? Quando tiver tudo pronto, ele achar que tá no nível master, aí ele vai lá e age. Ou ainda ele pode pensar, ainda falta muita coisa, não está bom para eu começar. Então, quando ele está numa dor emocional, ele acha que nunca está bom. Ele sempre quer mais, quer melhorar. Porque é o detalhista, lembra? Então, ele sempre acha que falta alguma coisa. E isso pode ser uma crença. E ele não consegue alcançar os objetivos, ser tudo o que poderia ser. O traço 2 pensa assim, ó: se as pessoas valorizassem mais o sacrifício que eu faço por ela, eu teria mais oportunidade. Lembra que eu falei que o traço 2 é aquele que faz pelo outro, mas achando que o outro também vai dar amor para ele. Então ele dá amor, ele acha que assim ele vai ter oportunidade, as pessoas vão dar oportunidade. Ou também pode falar: ninguém olha para mim, não presta atenção no que eu sinto, eu ajudo todo mundo e ninguém pergunta qual que é a minha necessidade. Conhece pessoas assim? Então, não é fácil, né? É essa pessoa que ela quer sugar o amor do outro, porque ela dá com tanta intensidade que ela acha que o outro também tem que devolver para ela. O traço 3 já pensa assim, ó: quando eu estiver em uma posição melhor, em que as pessoas me admirarem, eu serei mais valorizado. Então ele quer o quê? Status, poder. Então ele acha, uma crença limitante desse traço, é achar que quando ele tiver poder, quando ele estiver no patamar de ser chefe, de ter sucesso, aí vai ser valorizado. Ou eu ainda não sou bem sucedido, então ninguém vai me dar atenção. Então para ele, quando ele está numa dor emocional, ele acha que ele tem que ser bem sucedido para que as coisas fluem melhor, ande como deveria andar, né? E muitas vezes não é bem assim. É que a pessoa pôs essa crença na cabeça, esse pensamento, e se limita na vida, e não vai atrás, não consegue tudo que poderia conseguir. O traço 4 tem um pensamento assim, ó: quando eu tiver resolvido todos os meus problemas afetivos, eu terei como focar em algum objetivo. O problema dele é muito assim do lado afetivo, né? Se eu fosse completamente livre para expressar os meus sentimentos para quem e quando eu quisesse, eu trabalharia melhor. Então ele acha sempre que está sendo sufocado pelas pessoas ao redor. E aí ele não consegue dar tudo de si. E isso é uma crença para ele, o que limita esse traço. O traço 5 acha que assim, ó: quando eu tiver aprendido tudo que eu preciso saber, aí eu posso começar, eu estou pronto. Ou ainda ele fala: ainda não vê tudo.
Eu preciso estudar mais para dominar todo o processo, para me sentir confiante e saber o passo a passo. Entende? Olha a dor do traço 5. Ele acha que ele tem que sempre estudar mais, saber mais, para poder começar, para poder agir. Então é uma pessoa que não age assim com facilidade. O traço 6 fala assim: não me sinto seguro para seguir em frente, porque eu não tenho apoio. Sabe aquela pessoa que acha que tem que ter o apoio da família, do outro, do cônjuge, né? No relacionamento. Ai, ninguém me apoia, por isso que eu não faço. Isso é uma dor assim que ele tem. Ou ele fala: eu preciso organizar tudo antes, para não ser pego de surpresa. Não posso aceitar uma oportunidade se ainda tiver alguma coisa errada. Olha, a pessoa perde a oportunidade por achar que tem alguma coisa errada, um defeito, que não está pronto ainda. Quantas pessoas a gente vê assim na vida, né? Às vezes pode estar até do nosso lado, a gente convive com pessoas assim. Ou até mesmo você, né, pode ser dessa forma. Olha, quantas coisas que nos limitam, muitas vezes, a gente nem imagina que é por aí. Né? O traço 7 diz assim, ó: quando eu tiver certeza do que eu devo fazer na minha vida, que me deixará feliz, eu vou conseguir avançar. Então ele está sempre buscando a felicidade, a alegria, a aventura. Então ele acha que quando ele alcançar aquela felicidade suprema, aí sim ele vai ser feliz. Aí ele fala que é muito chato fazer isso, não suporta a rotina. É aquela pessoa que abandona as coisas, sabe? Que começa e não termina. O traço 7 é assim, porque ele perde o prazer, a alegria daquilo, quando ele não se sente completo. O traço 8, ó o que pensa: preciso ser totalmente independente e não ter que recorrer a ninguém para nada. É aquela pessoa que não suporta a ajuda do outro, quando ela tá com as suas feridas, né, aflorada. Ou se não se eu estiver no controle de tudo e as pessoas fizerem o que eu mando, as coisas vão dar certo. Não tem até muitos chefes assim que pessoas, até a gente como mãe, pai, acha que se eu mandar em tudo, fizer tudo o que eu quero vai dar certo. Muitas vezes não é por aí, né? Quem tem esse traço muito forte tem essa dor emocional também. Oi, seja bem-vindo, Tati. O traço 9 fala assim, ó: não consigo trabalhar bem em um monte de conflitos e problemas. Ou ele fala: quando começa aquela discussão no trabalho, em casa, eu sinto uma preguiça, da vontade de sair correndo. Entende? Ele não suporta. Por quê? É uma pessoa que pode ter vivido em um lugar conturbado demais, com muitas brigas, isso faz uma violência contra ele, porque ele é aquela pessoa diplomática que quer apaziguar as coisas. Então, para ele, isso é desesperador. Ele gosta de o quê? Silêncio, não ter muitos conflitos no lugar que ele está. E também, quando ele está nesse momento de uma ferida mais aflorada, não quer ter nenhum barulho ao lado. Mas tem jeito de melhorar isso, sabe? Tem teste, tem técnicas, né, que pode ser feita para amenizar isso, para fazer o quê? Melhorar esses pontos que acha negativos, essas dores, né? Curar, digamos assim, essas dores e fortalecer os pontos positivos para poder suprimir essas dores. Entende? Faz sentido para vocês? Então, esses tipos de pensamentos e conversas internas que cada traço tem é a crença limitante que a pessoa carrega pela sua vida, né? Desde a infância. Então, ela vai carregando esses tipos de pensamento, essas dores. Porque ela viveu assim, teve experiências assim, que fizeram ela sentir que não era tudo que deveria ser, se sentir desvalorizada, mal amada. Isso tudo também mexe com a autoestima de cada traço, lógico, porque nós somos um ser completo, né? Mental, físico e emocional. Tudo que atinge uma área, atinge as outras. Quando a gente pensa em uma coisa negativa, aquilo transforma o nosso sentimento. Agora a gente começa a se sentir mal também. E vai o quê? Dando vontade de a gente falar coisas ruins. Então, ó, o pensamento modifica seus sentimentos, criam palavras também negativas, atitudes negativas e vai moldando a sua realidade. É assim que funciona. Então, o que a gente tem que fazer? Curar os pensamentos. A raiz de tudo são os pensamentos. Tudo aquilo aconteceu muitas vezes na infância. Por quê? Quem cuidou da gente, quem criou a gente, as experiências que a gente teve na escola e em casa, a gente foi o quê? Ouvindo. Foi alimentando o pensamento.
E aquilo foi criando uma crença, a gente foi acreditando que era daquele jeito mesmo. E vai vivendo a vida desse jeito, e vai criando uma realidade baseada nesses pensamentos que foram nos alimentando, né? Como a gente é alimentado com comida, bebe água, come, também somos alimentados nos pensamentos, desde que a gente nasce. E existe também outros medos. Por exemplo, cada traço tem o seu medo característico também. Quando ele tá nesse processo de não se achar bom, tá com algum problema, nessas dores, nesses pensamentos que eu já fui falando aqui, aí também criam-se medos internos que bloqueiam essa pessoa, né? Esse traço, essa personalidade que a pessoa tem. Vai bloqueando ela e ela não consegue ter o potencial todo aflorado que ela poderia ter, ser tudo aquilo que ela poderia ter. Um medo característico do traço 1 é o medo de falhar. Ele não suporta isso. Muitas vezes para ele é a morte, falhar. O que os outros vão pensar? Eu não consegui, né? O traço 2 tem medo de não ser amado. Porque aquela pessoa que se entrega tanto, quer o amor do outro, o medo dela é que o outro não corresponda àquele amor. O 3 tem medo de não valer nada, porque ele valoriza muito a aparência, né? O poder, o status. Então ele tem medo de não valer nada para o outro. O traço 4 tem medo de não ser importante para o outro também. O traço 5 tem medo de ser incapaz de conseguir as coisas, de concluir um trabalho. Por isso que ele tenta sempre buscando por mais conhecimento. Esse é um grande medo e desafio desse traço. O traço 6 tem medo de não ter o apoio e a ajuda das pessoas. Ele está sempre se preocupando com o que o outro vai falar, ou ninguém me ajuda, sabe? É aquele tipo. Então ele tem medo de não ter o apoio, por isso que ele não vai agir, fica parado, estagnado na vida. O traço 7 tem medo de sofrer privações, de perder a liberdade, porque é o aventureiro, né? O traço 7 é aquele aventureiro, é aquela pessoa criativa, não gosta de rotina. Então ele tem esse medo de perder a liberdade. Acha que o outro vai tirar a liberdade dele. Esse é um medo, às vezes, que não tem... Por que cria isso? Crenças que a pessoa vai acreditando. O 8 tem medo de ser controlado pelos outros. Por isso que ele controla primeiro. Olha que sacada. Então, o medo dele é de ser controlado. Eu não quero ninguém mandando em mim, então eu vou mandar primeiro. E às vezes pode até agredir o outro por causa disso. O 9 tem medo de perder o vínculo com o outro. Por isso que quer viver em paz e harmonia com as pessoas ao seu redor. Por quê? Tem medo de perder o vínculo, perder a amizade, de ficar sozinho. Esses aí, ó... No começo, então, eu falei o que? Das habilidades, dos talentos de cada traço. Também falei hoje sobre os medos, fraquezas, né? Alguns defeitos de cada traço, pensamentos limitantes que cada um dos traços tem. E isso não é o fim do mundo. Quando a gente conhece os pontos positivos da nossa personalidade e os pontos negativos, tem esse autoconhecimento, fica mais fácil da gente evoluir, da gente crescer, poder alcançar nossos objetivos, ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, entende? Então não é o fim do mundo saber nossos defeitos, o que nos ameaça, nossos medos. É muito bom também esse autoconhecimento, é maravilhoso. É um processo que não é de um dia para a noite, não. É um processo que leva um tempo, dependendo do grau que a pessoa se encontra, pode até precisar de especialistas, né? Um psicólogo, alguma coisa assim, porque demanda um tempo. Às vezes não. Tem pessoas que vai ler um livro de autoajuda e já consegue identificar os pontos de melhoria e consegue fortalecer os seus pontos positivos e aí desenvolve muito rápido. Então, o que é? A característica individual de cada um. E tá tudo bem. Cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua personalidade, a sua tríade de personalidade, suas características. O que a gente tem que fazer é conhecer, se autoconhecer, para poder evoluir, para poder fortalecer os pontos positivos e melhorar aquilo que a gente não gosta muito. Né? Que não existe assim defeitos, não existe fracasso. Só existe um resultado não muito favorável e a gente pode mudar. Quando você tem um resultado na sua vida que não foi muito positivo, um resultado negativo, você não tem que falar, eu fracassei. Não, você descobriu uma maneira de não fazer mais aquilo. Ó, que sacada, hein? Então, você tem que olhar por esse lado.
de descobrir outra maneira de fazer a mesma coisa, né? Tem uma frase, dizem que é do Albert Einstein, que fala isso também, né? Que eu não lembro totalmente a frase, mas fala isso. Que você tem que descobrir outras maneiras de fazer a mesma coisa. E aí você vai ter sucesso. Não existe só uma maneira de fazer aquela coisa, de fazer algo. É igual uma receita de bolo. Quando você pega uma receita para fazer um bolo, você pode também pôr o seu jeito, né? Os chefes, os grandes chefes, colocam a sua personalidade também nos pratos que eles fazem. Eles seguem a receita, mas põem o seu toque especial. É assim também na nossa vida. A gente também pode pôr esse toque especial no que a gente faz. Então lembre-se, quando você ter um resultado negativo, você achou uma maneira de não mais fazer aquilo. Olha que sacada boa, hein? Agora me veio à mente assim, ó. Thomas Edison, né? Inventou a lâmpada. Ele fez 10.000 vezes aquela teste, digamos assim, né? Ele errou 9.999 vezes. E na última ele conseguiu. Então, o que ele dizia nos livros? Assim, ele disse que ele descobriu 9.999 maneiras de não se fazer. Olha só que sacada. É assim também a gente tem que pensar. Nunca diga que você é fracassado. Nunca. Diga assim, não tive um resultado favorável, então deixa eu ver uma outra maneira de fazer aquela coisa lá e ter um resultado melhor. E se não der, vai atrás de uma outra maneira. A vida é assim, a gente tem sempre que fortalecer os nossos pontos positivos, nossas boas características e melhorar, analisar, melhorar o que não estamos gostando, né? E aprender formas novas e diferentes de fazer as coisas. Tem que estar aberto, sair da caixinha, como fala, né? Sai da caixinha, olha do lado de fora. E uma importante assim atitude, uma coisa que eu aprendi também é olhar de fora, sabe? O pessoal que fala assim, né? Visualizações fazem muito isso. Olha do lado de fora, se ponha fora da situação, como se você estivesse em um cinema. Você está assistindo um filme, você se vê lá naquela situação. Então você vai se ver de lado de fora, vai se ver lá, vai ser o espectador daquela situação, vai ver por outro ângulo. E assim você consegue identificar uma nova maneira de fazer aquilo e ter um resultado melhor na sua vida. Então a vida é assim. Fez sentido para você? Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham gostado, né? Terminamos aqui então de falar sobre os traços de personalidade, os 9 traços, né? As tríades de personalidade. Não esqueça, essa é a segunda aula. A primeira aula já tá lá no meu IGTV, no Instagram, também está no meu canal do YouTube, essa primeira aula sobre os 9 traços de personalidades, características de cada traço. Vai lá, assiste, porque eu fiz uma exemplificação muito legal. Eu peguei os personagens do filme Vingadores e coloquei as características, liguei um traço com um personagem do filme, porque eu amo o filme, eu assisto muito. Ai, obrigada, Ari. Então eu fiz essa brincadeira, né, para você poder entender. Então vai lá, assista a primeira aula. E a próxima aula eu vou começar a falar assim de crenças, né, como nascem, crescem, reproduzem e morrem as crenças. E depois a gente passa para os sabotadores, vou explicar um pouco para vocês também a autossabotagem. E juntando tudo isso, você vai ter um autoconhecimento incrível para melhorar. Porque eu fiz isso na minha vida, eu também não era uma pessoa assim legal, digamos, né? Eu era uma pessoa fechada, não tinha amigos, não gostava de conversar, sabe? É muito no meu mundo. E tendo esse autoconhecimento me ajudou muito, me ajudou na minha vida, com os meus filhos. Então, eu era uma pessoa que não falava muito, não gostava de conversar, não tinha amigos. Aí o que aconteceu? Casei, eu tenho 4 filhos. Tem como ficar sem falar? Não, não tem, porque eu tinha que ensinar, eu tinha que ajudar eles. E isso também foi um autoconhecimento na minha vida. No meu relacionamento também, né? Eu casei já faz quase 19 anos que tô casada e no começo foi terrível.
muito ruim. Sofri até agressões psicológicas, porque eu tinha os meus valores, meu marido tem o dele, e aí a gente nunca dava certo, nunca se conectava. Então eu precisei ir atrás desse autoconhecimento também para poder lidar com, né, nessa situação, para melhorar. E hoje a gente tá junto, assim, a gente... É engraçado que meu marido fala que a gente... Eu falo também, né? Não tem nada, nenhum ponto em comum. Não gostamos das mesmas coisas, não curtimos as mesmas músicas. Eu adoro filme, cinema e ele detesta, sabe? Então, eu gosto de carro, ele gosta de moto. Mas a gente achou ponto em comum, né? Alguma coisa. Por isso que o relacionamento ainda tá até hoje. A gente conseguiu conversar, ter o perdão, né? Se entender e tamo aí. Por quê? Eu fui atrás desse autoconhecimento, de conhecer os pontos positivos e negativos da minha personalidade, das minhas crenças, dos meus valores. Eu trabalhei isso, né? Fiz processos de coach, fiz processos de autodesenvolvimento. Eu estou numa mentoria, né, nesse momento, com a Leila Dato, maravilhosa. Então, tudo isso a gente tem que ir atrás de melhorar todo dia. Se você conseguir melhorar 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois... Imagina, quando você chegar no final do ano, você melhorou 365%. Olha só, então é um passo de cada vez, é um passinho de cada vez, né? Eu já, alguns vídeos assim, eu já falei da minha história também, porque eu trabalhava fora, eu casei, tive meus filhos, e como eles são muito próximos um do outro, eu resolvi parar de trabalhar para ficar com eles. Não compensava eu pagar a escola a uma pessoa, né? E eu também queria ensiná-los. Então isso fez com que eu ficasse em casa alguns anos. Eu não me arrependo não, foi muito bom, e eles também, porque a gente tem um vínculo tal, hoje a gente conversa, já são adolescentes, mas eu fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho, fora de conversar com outras pessoas. Essa parte não foi legal, e tinha um sofrimento, assim, pelo meu marido fazia comigo tal, por causa dessas, né, que não combinavam as coisas, eu não entendia, era muito nervosa e tudo mais. Então, quando eu comecei a dar um basta naquela situação e fui atrás de melhorar, de evoluir, né? E eu consegui expandir a minha vida, consegui melhorar, fluir e ser tudo aquilo que eu posso ser. Ainda falta muita coisa, porque isso não é da noite pro dia. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã, depois e sempre. Então, a gente está nesse processo sempre, né? Todo dia tem coisa nova para aprender, todo dia. Então eu também estou aprendendo de novo, sabe? Retomando os meus valores. Nessa mentoria está maravilhosa. Estou retomando meus valores, coisas que eu achava que não estava mais aqui dentro de mim, ainda tá. Então estamos lá trabalhando com isso e é assim. Então muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado vocês essa aula, né? Aprendendo mais e também um pouquinho sobre personalidade, sobre como elas surgiram, como comem, se reproduzem. E vamos lá continuar nesse autodesenvolvimento e nesse autoconhecimento, ok? Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo, gratidão por ter me acompanhado nessa live, aqui nessa aula. Se você quer saber mais, sabe, vai lá no link da minha bio no Instagram, no link azul, clica lá, preencha o formulário de atendimento, vou amar conversar com vocês. Ó, a primeira sessão é gratuita pra gente conversar, se conhecer e depois, alinhando as coisas, se você gostar, ver que é o seu momento, podemos continuar um processo de desenvolvimento, né? Eu tenho um programa também de desenvolvimento, então vai lá, vamos conversar. A próxima vai ser semana que vem. Geralmente eu faço ou de terça ou de quinta, né? Mas eu vou ver se eu consigo fazer 2 vezes por semana, porque crenças e sabotadores têm um conteúdo muito extenso. Mas eu vou deixando aqui o post, ó. Acompanha aqui no Instagram, que eu sempre coloco um post um dia antes, só falando que hora vai ser, qual é o assunto da live. Muito obrigada, Aline, por ter acompanhado aqui, aprendendo, evoluindo e para ser uma pessoa extraordinária. Estamos juntas aí nesse processo, nessa jornada, ok? Gratidão a minha por vocês estarem aqui. Beijo, até a próxima. Obrigada a vocês.